Gente, a Karen Canedo está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês. E a gente pede para que tu nos conte sobre o teu visitante do futuro que tu recebeu. Karen sempre foi um pouco diferente, né? A Karen sempre foi aquela criança, adolescente e adulta que seguia contra o fluxo alheio. Então eu já fui aquela Que nem eu. pessoa que era tratada um pouco diferente de todo mundo, né? E quando eu tinha 16 anos, eu estava passando por uma fase assim bem complicada mesmo de querer ser aceito e não conseguir ser aceita por ser diferente, né? E eu me pegava na cama chorando, assim, em desespero, mas acho que eu fiquei umas 2 horas chorando na cama. E eu lembro que eu comecei assim a sentir um calor do meu lado assim direito, e meu corpo começou a cair assim para o lado direito, e eu coloquei a minha cabeça no ombro de alguém, assim. E eu fiquei um tempão ali chorando, soluçando, com a minha cabeça no ombro de alguém, que era um amigo invisível e desconhecido para mim naquele momento, e eu comecei a sentir uma gratidão, uma alegria, um conforto. E como nessa época eu era líder em igreja evangélica, né, eu sempre trabalhei com a missão espiritual, eu sempre fui mentora espiritual desde muito novinha, eu achava, né, que era um anjo que estava ali sentado do meu lado e que estava ali me dando aquele conforto que eu estava precisando no momento. Então eu comecei a sentir muita gratidão, eu fiquei calma e eu nunca me esqueci dessa cena, nunca. Eu fiquei assim tão feliz de poder ter sentido alguém do meu lado cuidando de mim. A partir daquele momento eu sempre soube que eu nunca estaria só, porque sempre eu ia ter alguém cuidando de mim, sempre um ombro para poder deitar, né, quando eu chorasse, e aquilo ficou na minha cabeça, ficou no meu coração aquela gratidão, né? Então assim, eu cresci, eu virei adulta e sempre me lembrando de que quando eu me sentisse só ou começasse a chorar, era só eu pedir para um anjo da guarda vir sentar do meu lado, né, que ele estaria ali me dando o ombro amigo dele. E aí, em 2019, eu tive uma morte espiritual, né, que mudou toda a minha vida. Eu levantei com uma outra consciência, tendo uma compreensão totalmente diferente da vida e de toda a minha existência aqui nessa vida, desde criança, desde o útero da minha mãe, quem são os personagens na minha vida, pai, mãe, irmã, tudo. Eu tive uma compreensão de toda essa vida e mais de algumas vidas passadas. E depois que eu tive essa compreensão, foi como se eu quebrasse correntes ancestrais na minha vida e comecei a curar várias partes da minha vida e dos meus ancestrais. E aí, em um certo dia eu estava meditando, eu senti a vontade no meu coração de visitar Kelren adolescente. Tu Estava foi ali fazer, meditando e foi fazer a como? cura, foi fazer a cura da criança interior. Eu estava meditando e de repente eu senti aquela vontade de visitar a Karen quando ela tinha 16 anos. Eu não pensei em nada, eu simplesmente tive essa vontade. E aí, quando eu, em meditação, me desloquei, né, mentalmente, me desloquei, foi como se fosse uma projeção astral, mas foi mental. Me desloquei para um lugar, uma data específica, e exatamente naquela data onde eu estava chorando na cama, eu me sentei do lado da Karen chorando, soluçando, desesperada, sentei do lado direito dela, né, do ombro direito dela, e eu peguei a minha mão e coloquei a cabeça dela assim no meu ombro, e eu ficava acariciando a Karen adolescente, né, e ficava acalmando ela. E eu dizia para ela, está tudo bem, agora eu já compreendi todas as coisas. Agora eu tenho a consciência do que aconteceu, está tudo bem. O seu caminho vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E ela começou a se acalmar. E naquele momento eu compreendi que eu era o anjo, que eu sempre acreditei que fosse um anjo, mas eu era o meu próprio eu do futuro me visitando, né? Então ali naquele momento eu compreendi que não existe tempo, não existe distância, né? O tempo, a distância é simplesmente o movimento. Então toda essa nossa experiência que temos aqui como seres humanos, ou a experiência do universo todo, é o movimento que cria o tempo e a distância, né? Então, assim, a gente pode ir tanto para o futuro, como podemos visitar o nosso eu do passado, mas quando mudamos a nossa consciência, conseguimos sim curar a nossa criança interior. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu visitei a Karen de 16 anos. Nossa, que legal. Não foi nem o teu eu superior, mas também não deixa de ser, né? Pra ver como o nosso eu superior também pode estar aqui conosco neste momento agora.
né, nos orientando, nos guiando também, né? E ao mesmo tempo nos mostra exatamente esse fato interessantíssimo de que todas as coisas estão vivas a todo momento, né? Por isso a importância também desse trabalho que se faz tanto da cura da criança interior, quanto de resolver as questões em abertas no nosso passado, porque elas reverberam hoje, elas atuam hoje e precisam ser trabalhadas para que hoje a gente seja liberto, né, de acontecimentos ao redor de nós mesmos. Isso, é porque nós temos que compreender que só existe realmente o agora, né? O passado, o futuro, estão acontecendo tudo agora. Então, nós podemos resolver tudo no agora. Então, quando eu voltei naquele momento, eu não estava voltando no passado, eu estava indo agora, naquilo que estava acontecendo naquele momento, e simplesmente transmutei uma energia ali, através da minha consciência diferente. Né? Então, quando nós mudamos a nossa consciência, mudamos também a energia de um passado. Porque eu lembro que com 16 anos, eu senti toda aquela energia. Eu senti aquela calma, eu senti aquela alegria, né? Então, a minha Karen do futuro já estava trabalhando para que eu sentisse tudo aquilo. Então, isso eu levei a minha vida toda, né? Como adolescente, como adulta, como mãe, eu levei sempre aquela lembrança com 16 anos de que alguém veio me visitar. Então, nós podemos fazer muitas coisas no agora quando mudamos a nossa consciência, quando compreendemos o que estamos fazendo aqui, o que somos, o que é toda essa energia, esse tempo, esse espaço, né? Então, isso tudo faz a diferença e fez na minha vida.